A paz do Senhor a todos. Estamos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Online, a revista que estamos estudando nesse último trimestre de 2025. Ela tem o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A aula que nós estaremos falando no dia de hoje tem como tema Consciência, o Tribunal Interior. Essa é a lição número 6, que irá ser ministrada no dia 9 de novembro de 2025. Então o tema desta lição é a consciência, o tribunal interior. O que nós entendemos sobre o tribunal? Tribunal é onde se julga as ações de alguém, algo cometido, e a consciência nossa é o nosso tribunal interior. Ela está dentro de nós. Então esse tribunal que está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, ele nos defende, ele nos acusa, ele nos julga, está dentro de nós, é a nossa consciência, é a forma que nós pensamos, a forma que nós agimos. Todos nós temos esse tribunal dentro de nós. Todos nós fomos dotados de uma consciência, de uma inteligência, a ponto de nós discernirmos o bem e o mal, sabermos qual caminho devemos andar, se é para a direita, se é para a esquerda, qual rumo tomar da nossa vida. Isso é a nossa consciência, ela nos mostra. Porém, a consciência, ela mostra para nós aquilo, as atitudes tomadas sobre aquela decisão é minha e sua. É minha e sua. Então a consciência é o tribunal interior. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, para nós entrarmos já no texto áureo, na verdade prática. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o texto da nossa Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. É a nossa consciência, nos fazendo lembrar de quem somos, o que fizemos, se estamos aptos ou não estamos aptos, se o caminhar que estamos efetuando é bom ou é ruim. Examine-se o homem a si mesmo. Não está pedindo para você examinar a minha vida. A nossa consciência, ela não acusa outras pessoas, ela não defende outras pessoas, ela não julga outras pessoas, mas a nós mesmos. A nós mesmos. É algo que está dentro de mim, algo que está dentro de você, algo que está dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de você fizer um exame em você, porque quando nós fazemos um exame em nós, nós reconhecemos, sabemos. Eu posso ter algo encoberto para alguém, mas para a minha consciência, eu não consigo encobrir, porque ela me mostra. Ela me mostra. Como eu vou julgar alguém? Como que a minha consciência vai julgar alguém se eu não estou sabendo o que está acontecendo? Mas sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, eu sei, você sabe o que se passa. Então a palavra está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. É o seu tribunal interior agindo nesse autoexame. Aleluia. O texto áureo ele se encontra em Atos capítulo 24 e o verso de número 16, que diz assim: e por isso
procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, ou seja, algo que não desagrade a ninguém, tanto para com Deus como para com os homens. Aleluia. Então procuro ter uma consciência sem ofensa, um ato, uma atitude minha sem ofensa tanto a Deus quanto aos homens. A verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, olhe como diz a verdade prática, diante da crescente degradação. O que é degradação? Algo que vai se corroendo, se corrompendo, se acabando aos poucos, se demolindo. Uma estrutura que era sólida vai perdendo as suas forças, a sua sustentabilidade e vai se acabando diante da crescente degradação do padrão moral do mundo. Olhe como está o padrão moral do mundo se degradando. O cristão deve se apegar cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então a minha boa consciência, ela começa por aqui. Aqui neste livro chamado Bíblia Sagrada, tem todas as instruções para uma boa consciência. Se nós nos apegarmos a este livro, meditarmos nele dia e noite, como diz lá em Josué, no capítulo 1, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite. Assim ela te fará conduzir bem. Ou seja, você terá uma boa consciência. O seu caminhar será o mais perfeito possível. Aleluia. Então deve se apegar cada vez mais à sã doutrina. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Romanos capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 16. O verso de número 12 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, se você não conheceu a lei e pecou, vai ter consequência. Você vai ter que pagar pelos seus atos, porque uma lei é algo que foi formado ali. Mas a consciência humana, ela já existe. Você já sabe discernir o bem e o mal. Você já sabe o que é bom e o que é ruim. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei, aqueles que têm conhecimento da lei, todos aqueles que conhecem a lei, que têm intimidade com a lei, se eles pecarem, pela lei também serão julgados. Então, a consequência minha e sua, conhecendo ou desconhecendo. Se você desconhece, mas você tem uma consciência que pode te direcionar ao melhor caminho. Se você conhece, melhor ainda. Você ajuda mais ainda a sua consciência a trabalhar em prol da sua vida, ajudando a sua alma, ajudando a você se colocar na melhor posição. Verso de número 13: porque os que ouvem a lei não são mais justos diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos que não basta você conhecer a lei, não basta você ouvir falar da lei, não basta. Isso aí é pouco. Olha o que diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Você conhecer a lei, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, você ouvir sobre a palavra de Deus, não te faz justo perante Deus. Mas olha como que termina. Então, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei
hão de ser justificados. Aleluia. É a prática. É a prática. É a prática da lei na nossa vida que vai nos tornar justo diante de Deus. É a prática. É a prática. Porque quantos aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. O verso de número 16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo essas palavras aos romanos. Então não basta nós apenas sermos conhecedor. Isso aí não nos faz justo perante Deus. Aleluia. E se você disser que não é conhecedor da lei, também não te fará justo, porque você sabe discernir o bem e o mal. Se faz a opção pelo mal, vai pagar sobre o mal. Se faz a opção pelo bem, pagará, ou seja, receberá pelo bem. Essa é a forma que Deus deixou para nós. Por isso nos deu uma consciência, deu um pensamento, deu algo para nós, para que possamos nós analisar as coisas antes de praticarmos. Antes de colocarmos em prática, nós analisamos e vemos se aquilo de fato é correto ou não. Se aquilo de fato agrada a Deus ou desagrada-o. Não é difícil. Se você parar para pensar e olhar para a sua vida, você saberá como ela está, o que você tem feito. Você saberá. Como eu também vou saber. A introdução diz assim: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. Senso moral chamado consciência. Que acusa, defende, julga. Funciona segundo a lei moral comum em todas as pessoas. Então essa lei moral, ela funciona em todas as pessoas. Rico, pobre, branco, negro, novo, idoso. Lógico, um recém-nascido, ele não tem a sua formação completa ainda. Ele está se desenvolvendo. Mas ele vai chegar a um ponto da sua idade, a partir de uma certa idade, que ele já começa, ele já não é um recém-nascido. Ele já é uma criança ou alguém que já tem uma consciência, já sabe discernir. E a partir de uma certa idade, ele já pode ser julgado pelos seus atos. Aleluia. E esse julgamento pelos seus atos, eu não digo pela lei dos homens, mas pela lei de Deus. Porque a lei do homem pode dizer que esse julgamento tem que acontecer a partir de X data. Para Deus é diferente. Para Deus é diferente. A partir do momento que temos conhecimento de algo e praticamos sendo errado, nós somos culpados. A própria palavra diz, na leitura que eu li da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diz assim: aquele que come indignamente, come para a sua própria condenação. Aleluia. Ou seja, aquele que conhece as coisas e pratica, ele está se condenando. Ele está se condenando. Então, funciona segundo a lei moral, comum em todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes como família, igreja e Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, esse senso moral chamado
consciência, ele nos acusa, defende e julga, e funciona como uma lei moral comum em todas as pessoas. Essa lei moral nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, nós podemos encontrar na família, na igreja, no Estado, que são as leis municipais, estaduais, nacionais. Nós sabemos aquilo que rege o país, a lei que rege o país, nós temos que seguir ela. Então existe um senso moral chamado consciência que nos abre o nosso entendimento para que nós possamos ter conhecimento daquilo. E também diz que a consciência ela escrutina, ou seja, ela analisa, ela sonda, aleluia, e emite juízo sobre todo o comportamento humano. É interessante nós saber disso, que a nossa consciência, ela vai nos julgar. Ela vai nos julgar. Então a nossa consciência, ela emite juízo sobre o nosso comportamento. Será que nós não sabemos o que pode acontecer conosco se fizermos determinada coisa? Sabemos sim. Não somos ignorantes quanto às consequências daquilo que estamos cometendo, tanto do bem como do mal. Isso é a nossa consciência, ela nos mostra. A nossa consciência, ela nos mostra. É a mesma coisa se nós olharmos para o mel e para uma pimenta, para um doce e para uma coisa ruim. Nós sabemos o gosto que terá, a consequência que terá se nós comermos disso ou daquilo. Porque a nossa consciência, ela nos mostra. Ela faz o juízo antecipado para nós, né? Então, ela emite o juízo sobre o comportamento humano. A palavra-chave da nossa aula de hoje é consciência. Nós já falamos um pouco da consciência. O tópico de número 1, antes e depois da queda. O subtópico 1, ele vai falar a primeira manifestação. Do grego, syneidesis, saber com, a consequência. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. É o que nós já falamos na introdução. Então, a consciência, ela acende uma luz, nos mostra, aleluia, algo sobre aquilo que está à nossa frente, que nós possamos praticar. E ela já nos mostra de uma forma que nós possamos discernir entre o certo e o errado e nos orientarmos sobre as nossas decisões. Aleluia. A partir do conhecimento, a decisão é minha e sua. Gênesis 2, 16 e 17 e 3, 6 e 10 trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 e 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Culpa, vergonha e medo. Aleluia. Então, antes e depois da queda. Antes da queda,
Nós já falamos nas lições anteriores, o homem vivia naquele jardim a qual Deus plantou e colocou o homem ali, deu a ele a sua companheira, tirou da sua costela após um sono profundo e entregou a ele, a sua esposa, a sua adjutora, aquela que iria compartilhar a sua vida ali. E Deus disse para o homem, para ele aproveitar de tudo que tinha da terra, para ele lavrar, para cuidar. Os animais ele deu nome, ele cuidou. Deus mostrou o alimento para ele através das árvores ali frutíferas, mas deu uma ordem dizendo que de toda coma. Toda árvore pode comer, mas daquela ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia que comerdes dela, certamente morrerás. Isso já foi uma ordem dada. Então, a consciência do homem ali era uma consciência pura, limpa, sem maldade, sem intenções, vivia-se ali. Porém, a serpente engana Eva e diz que não tem problema, ela apanha aquele fruto que era agradável aos olhos, aleluia, e come dele e leva para seu esposo, para seu marido, para o seu companheiro, aleluia, e ele também come do fruto, aleluia, e ali se cumpre o que Deus falou com ele. O dia que comerdes deste fruto, certamente morrerás. A partir desse momento a qual Adão comeu daquele fruto, a consciência ela entra numa ação diferente. Faz ele lembrar daquilo que Deus falou, seus olhos abrem e ele passa a ver aquilo que ele não enxergava por causa da sua inocência. Ele enxergou a nudez de Eva, Eva enxergou a nudez de Adão, ambos se viram nus, se esconderam, fizeram uma roupa com uma folhagem. Aleluia. E ali veio o medo. Eles se esconderam. E Deus viu aquela cena, aquela situação. E a consciência trouxe julgamento a ele. Foram expulsos do paraíso. Então de toda árvore comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comeres certamente morrerás. Obedecer ou não? Aí a consciência nossa entra em ação. A nossa consciência nos mostra que se comermos daquilo, morreremos. Aleluia. Porém a decisão é nossa. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, ela nasce, todos nascem com ela. É como uma voz interior que nos ajuda a distinguir o bem ou mal. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada pela sua própria consciência. Ou seja, dando ouvido a espíritos enganadores. Então a consciência, nós vamos ver mais para frente, que ela também é defeituosa. Aleluia. Então nós ouvimos muitas coisas, dependendo de como está a nossa alma, como está a nossa situação, qual é o alimento que nós temos dado a ela. A consciência vai ter uma forma de trabalhar, de agir, podendo nos levar a um bom como um mau caminho.
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria mente, ou seja, sua própria consciência, a sua consciência cauterizada. Aleluia. Foi cauterizado ali a sua consciência. Então já não é aquela consciência pura, é uma consciência defeituosa. Então esse foi o subtópico de número 1, a primeira manifestação. Ou seja, a primeira manifestação da consciência abriu-se a mente de Adão, quando ele comeu aquele fruto. Ele passou a conhecer o bem e o mal. Outrora, apenas o bem. Tudo era bom, tudo era normal, tudo era tranquilo. Mas ele passou a conhecer o mal também. Ele soube que tinha os dois lados da moeda. E esses dois lados da moeda, ele fazia, a decisão era dele, de aceitar ou rejeitar. Aleluia. O subtópico de número 2 vai falar sobre direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental à alma, que é a lei moral, também chamada a lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do seu próprio irmão. Experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesadas culpas, dando gravidade ao seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Da tua face me esconderei e serei fugitivo errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. A nossa consciência, ela traz à tona, todo momento, algo que nós cometemos. Algo que nós cometemos. Nós vemos que começa dizendo assim sobre que todo mundo nasce com um conteúdo normativo fundamental, que é a lei moral. Todos nós nascemos com essa lei moral. Todos nós sabemos que aquilo que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Todos nós sabemos que a vida tem que ser preservada. Todos nós sabemos que não devemos tirar a vida de ninguém. Todos nós sabemos que devemos obedecer a pai e mãe. Todos nós sabemos, aleluia, que temos direitos e deveres. Isso aí não precisa estar escrito para nós. Nós sabemos. Nós nascemos com essa formação. Nós nascemos com essa formação. É um conteúdo normativo. É a lei moral que faz parte da formação do ser humano. Mas quando cometemos algo de errado, aleluia, nós somos julgados diretamente pela nossa consciência. Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 7. 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus dotou todo ser humano da capacidade de discernir entre o certo e errado, e estabelecendo uma lei moral interior que reflete o seu caráter santo. Na criação do homem, a diferença entre a criação do homem e os animais é que Deus criou os animais segundo a espécie de cada um. Na criação do homem, Deus ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e soprou o seu espírito sobre o homem. Esse sopro do espírito veio o espírito, a alma, veio a nossa consciência, veio o poder de discernir, de saber disso ou daquilo.
Aleluia. Então dotou o ser humano de capacidade de discernir entre o certo e errado, estabelecendo uma lei moral interior que reflete o seu caráter santo. Ou seja, essa lei moral reflete o caráter santo, que é o caráter de Deus na nossa vida. A Bíblia mostra que a consciência é a voz interior pela qual o Espírito Santo fala ao nosso coração, confirmando ou reprovando as ações humanas. Então a Bíblia nos mostra que a nossa consciência é uma voz interior que não para de falar, não para de clamar. Aleluia. Ela nos mostra tudo que é o correto. A voz interior pela qual o Espírito Santo fala aos nossos corações, confirmando ou reprovando as ações humanas. Aleluia. João, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz assim: quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, quando ele vier, isso foi na época do Pentecoste, mas ele já veio, ele vai convencer o mundo. Ele convence o mundo do pecado e da justiça. Isso está no nosso consciente. Ele nos convence, ele nos mostra. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei. E essa lei é uma lei moral, aquilo que Deus colocou para nós. Servir a Ele com alegria, obedecer pai e mãe. Aleluia. Honrar ao pai e mãe. Não ter outros deuses, apenas um, que é o Deus verdadeiro. São leis morais. São direito adquirido nosso. Então Deus, ele estabeleceu isso aí já na vida do homem. Ele nos colocou um espírito que se comunica com ele, fazendo nós termos desejo de estar junto com ele todos os dias. Aleluia. O Salmo 42 diz que a minha alma anseia por ti. Tenho sede de ti. Aleluia. Então nós temos esse desejo de estar com Deus, de ter uma comunicação, de ter um contato com Deus. Nós temos esse desejo. Essa vontade está dentro de nós. Isso nos faz diferente dos animais. Nós somos seres espirituais. Então, o direito natural é direito adquirido na criação. Direito adquirido na criação. E na criação nós fomos dotados desse sentimento. E a nossa consciência nos alerta dia e noite, dia e noite. De vez em quando nós vamos praticar algo e parece que acende uma luz na nossa mente. A nossa consciência, ela nos direciona ao lugar correto, porque aquele caminhar que nós vamos será errado. Então ela aprova, ela reprova, ela defende, ela nos julga, nos acusa. Aleluia. O subtópico de número 3 diz: escrita no coração. Em Romanos capítulo 2, verso 12 e 16, Paulo faz referência à lei mosaica dado a Israel. E a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios. Inclusive aos gentios. Quando fala essa palavra inclusive aos gentios, é porque naquela época os gentios, eles eram rejeitados. Era como se fosse um povo excluído dos propósitos de Deus. Mas não. Somos todos filhos de Deus. É maior a minha... Não,
Já pulei aqui. Os quais mostram a obra escrita no coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando, quer defendendo. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural escrita em pedra, ou seja, a lei, na época de Moisés, ela foi dada a Moisés escrita numa pedra. A lei escrita numa pedra, ela não se acaba, significa que ela está ali para sempre. Para sempre. Ela foi escrita numa pedra, isso na época de Moisés, né? Então o que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação dos direitos natural escrita em pedra, dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Então foi o que aconteceu com Caim. Além disso, houve ampla regulamentação da vida civil, direito de propriedade, direito da família, por exemplo, e o estabelecimento das leis cerimoniais. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outra sociedade antiga tinha como regra, antiga tinha seus regramentos. Os principais eram Código Mesopotâmio, Ur, Namu, Lipsi, Star, Hammurabi, mais conhecido deles. O que há de bom, mas imperfeita lei, é inspirado na lei moral escrita no coração do povo. Então essas leis, elas eram escritos em pedras. Eram escritos em vários outros utensílios. Como diz a passagem aqui, porém, existe uma lei moral que foi escrita direta no coração do homem. Direta no coração do homem. Então Romanos capítulo 12, capítulo 2, verso 12 e 16, Paulo mostra que a lei foi dada a Moisés e Moisés passou o povo. Porém, aqueles que não tiveram a lei e pecaram, pereceram. E aqueles que receberam a lei e pecaram, serão julgados pela lei. Ouvir não faz justo, mas os que praticam hão de ser justificados. Então, na época de Moisés, a lei foi dada na pedra. Ali a lei era escrita na pedra. Era escrita na pedra. Então quem tinha contato com aquela lei, como está em Romanos 12, mas não praticava, ele também era um condenado, como aqueles também que a conheciam e não praticavam. Então essa lei hoje, ela não está numa pedra, mas essa lei ela está no nosso coração. Ou seja, essa lei aqui no nosso coração, a diferença dessa lei escrita na pedra, porque ela estava em algum lugar. Ela estava em algum lugar. A lei que foi dada a Moisés, a tábua da lei, ela estava na arca da aliança. E essa arca ficava no tabernáculo. Estava lá guardado, essa lei lá. A lei que nós temos no dia de hoje é diferente. Ela está no nosso coração. Ou seja, onde eu for, a lei está. Então ela é escrita no nosso coração. E essa lei que foi escrita, que está no nosso coração, a nossa consciência, ela está em contato com ela. Está em contato com ela. Ou seja, toda a prática nossa que fere a esta lei, que está no nosso coração, que é a lei moral, a nossa consciência nos acusa. Cada vez que nós praticamos algo de acordo com essa lei, ela nos aprova e não nos reprova. Mas chegará um momento também que ela vai poder nos julgar por tudo aquilo que nós fizemos. Porque para cada ação há uma reação. Cada ação gera uma reação. Se você faz um ato de bondade, a reação é vir algo de bondade para a sua vida. Se você faz um ato de maldade,
é sobre maldade que você vai colher. Aleluia. Então a nossa consciência, ela tem o poder também de nos julgar. Um julgamento antecipado. O tópico de número 2, ele vai falar sobre o funcionamento da consciência. O funcionamento da consciência. Nós já falamos, né? Como que a consciência ela trabalha, como que ela funciona. O subtópico de número 1 tem 3 situações que a nossa consciência trabalha e exerce o funcionamento dela. A primeira é a acusação. A nossa consciência, como eu já falei, ela nos acusa. A segunda é a defesa, ou seja, a nossa consciência nos defende. Só que essa defesa aí, muitas das vezes ela não é correta, ela é incorreta, mas é a ação da nossa consciência. E por terceiro, o funcionamento da nossa consciência, ela vem através de julgamento. Então, acusação, defesa e julgamento. Vamos ler lá o texto? A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante. Salmo 51, verso 3. Gênesis 3 e 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência. Então, houve ali uma acusação imediata. Imediata. Então, os olhos de Adão e Eva se abriram, eles viram que estavam nus, e a sua consciência mostrou algo negativo sobre aquela ação dele, sobre aquela situação que eles estavam. Então já mostrou imediato, revelando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado conheciam somente o bem, como já falei. Viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma. Começou a ação da consciência após o pecado, como uma voz secreta e incômoda. Uma voz secreta e incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Está em 2 Samuel 24 e 10. Uma consciência pesada produz mal ao espírito e à alma e ao corpo. Então nós vemos que esse tipo de funcionamento da consciência, ela pode trazer dor. Ela pode trazer dor. Então, o Salmo 51 e verso 3, olha o que diz. A nossa consciência nos revela, ou seja, nos acusa, nos mostra a nossa consciência. Olha o que diz Salmo 51 e 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, a ação acusatória da nossa consciência é imediata. O salmista está dizendo aqui que ele conhece as transgressões dele, ou seja, conhece os pecados dele. Porque a consciência está revelando, está mostrando, está acusando ele. O meu pecado está sempre diante de mim. E a consciência está acusando. Salmo 51, verso 3. Essa é uma ação do funcionamento da nossa consciência, a acusação. Eu conheço as minhas transgressões. Conhece porque a acusação feita pela nossa consciência, ela tem uma ação imediata. Gênesis verso 7 do capítulo 3 vai dizer que foram abertos
os olhos de ambos. Foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus. Cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. A consciência já mostrou ali para Adão e Eva como seria a situação deles após a prática daquele pecado, após a morte a qual Deus disse a eles que isso não era uma morte física, mas uma morte espiritual, ou seja, a separação entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem, porque o Deus não se separa do homem, o homem que se separa de Deus. Então ali começa a vir a sentença. Gênesis capítulo 3, verso 23 diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Isso é consequência pesada que aconteceu. A consequência de uma consciência pesada. Aleluia. Então a consequência da consciência pesada, a consciência pesou neles pelo ato cometido, pelo erro, pela desobediência. E veio a sentença, veio o julgamento. Eles foram expulsos daquele jardim. Naquele jardim eles tinham tudo. Eu já falei em algumas lições anteriores, é como se você vivesse num restaurante e você não precisasse trabalhar e tivesse todas as suas refeições diariamente, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Você teria seu café da manhã, seu almoço, seu café da tarde, sua janta. Se precisasse de uma sobremesa, alguma coisa antes de dormir, você tinha. Daqui a pouco você perde tudo aquilo e vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento. Foi isso que aconteceu. Essa consciência pesada pelo ato cometido, pela desobediência, levou juízo à vida daquele casal. Salmos 32, vamos ler o verso 1 ao 5, que diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado, e cujo pecado é coberto, não é encoberto, é coberto pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor imputa maldade, em cujo o espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o meu dia. Olha o que diz: quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu mantive escondido as minhas iniquidades, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, pelo meu grito, pela dor que estava em mim em todo o dia. Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou-se em sequidão de estio. Olha o que diz: porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, era uma consciência cobrando dia e noite pelo erro cometido. Então é a acusação da nossa consciência. Mas aí o salmista, ele acha um recurso. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então existe solução para todo o erro. Então a sua consciência pode estar te acusando, pode estar te julgando, mas ainda, se você confessar diante de Deus, aquele peso, daquela dor, como estava o salmista, dizendo que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, ele estava sofrendo muita dor, muito problema por causa de um pecado encoberto. Mas a partir do momento que ele confessou, aí as coisas mudaram na sua vida.
Aí Deus entrou com providência na vida dele. Subtópico de número 2, vãs. Subtópico número 2, vãs justificativa. A expressão "for abertos os olhos" também significa a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Então não existia malícia, não existia maldade antes da queda. Ambos passeavam nus e não existia malícia nenhuma. Viviam um período de uma inocência. É como se nós colocarmos duas crianças sem roupas. Para eles é normal, é uma inocência. Eles viviam dessa forma. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo, porque os seus olhos foram abertos. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Quem mostrou? Ele já estava nu. Antes de cometer o pecado, ele já estava nu. Mas depois do pecado abriram seus olhos. Comeste tu da árvore que ordenei que não comeste? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilidade de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Olha aqui. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como essa são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos 1:18-27, 2 Timóteo 4:3. A confissão e o afastamento do pecado são remédio para a alma. Então a confissão e o afastamento são remédio para a alma. Mas aqui inicia-se algo comum na nossa vida: a justificativa para qualquer ato por nós cometido. Sempre nós temos uma justificativa, como ele teve. Adão culpou, não culpou a mulher, culpou Deus, falou: foi a mulher, aquela que tu me deste. Então está dizendo que foi Deus o culpado, porque Deus deu a mulher a ele. A mulher está dizendo que o culpado foi a serpente, e assim fica, e assim fica. Então Gênesis 3:7, foram abertos os olhos. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nu. A inocência deu lugar ao conhecimento, e a desobediência à separação de Deus, que é a morte espiritual. Olha as consequências sofridas, né? Então a inocência, perderam a inocência, deu lugar ao conhecimento, passaram a saber das coisas. E a desobediência, ela trouxe a separação de Deus, ou seja, a separação do homem e Deus. Tanto que eles se esconderam, se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Antes do pecado, eles tinham uma conversa, um particular com Deus. Toda tarde, na viração do dia, Deus ia lá no jardim para ter um particular com Adão. E agora ele se esconde, agora ele foge. Gênesis 3:8, também falando na justificativa: tiveram medo de Deus e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia e se esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Se escondeu, arrumando um pretexto, eles se esconderam. Verso 11 do capítulo 3, interrogou Deus e disse: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que ordenei que não comeste? Aí entra a justificativa no verso 12, como eu já disse, né? Vã justificativa de Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, trazendo aqui para
o conhecimento nosso, Adão jogou a culpa em Deus, a justificativa foi jogada sobre Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas aqui tem um segredo muito grande. Muito grande. Deus deu sim a mulher a Adão. Mas Deus também deu uma ordem a Adão para não comer daquele fruto. E ele obedeceu a mulher. A quem ele devia ter obedecido? A Deus. Que a ordem foi dada por Deus para ele não comer. Aí a mulher chega, entrega de bandeja para ele, e ele obedece a mulher. Ou seja, ele pega e come. Aleluia. Assim acontece com a nossa vida. Nós passamos a obedecer algo que não tem nada a ver com Deus. E Deus é o tudo para nós. E nós desobedecemos a Deus para obedecer fulano, ciclano. Aí depois a consequência vem. Aí nós queremos achar justificativa para consertar um erro, a qual nos trouxe e nos traz sofrimento. E as vãs justificativas de Eva. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? Ou seja, por que tomaste daquele fruto e comeste? Aí ela disse: a serpente me enganou e eu comi. A mulher também tinha que ter obedecido ao seu marido, porque a ordem dada foi para Adão. Adão passou essa ordem a Eva. Passou essa ordem a Eva. Porque os dois eram uma só carne ali. Então foi dada uma ordem para Adão, automaticamente essa ordem é dada para Eva. E Eva desobedeceu também a ordem dada a Adão, que era a ordem de Deus, e obedeceu a serpente. Aleluia. E houve uma sentença muito grande. Foram expulsos daquele jardim. Foram expulsos daquele jardim. Mas o Salmo 41:4 também ele mostra um remédio para a alma, um remédio para a nossa vida, para que a nossa consciência não fique nos acusando. Esse remédio se chama confissão. Aquele que confessa o seu pecado, ele alcança algo de Deus maravilhoso para a tua vida. Salmo 41:4. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Isso é reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você pecou. Só assim nós trazemos cura para a nossa alma. Só assim a nossa consciência não fica nos acusando. O subtópico de número 3, ele vai falar sobre o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com o pensamento, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente exame interior, uma investigação pessoal com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Então a consciência, olha o que diz aqui, a consciência costuma entrar em longos debates com o pensamento, que questionam e aprofundam a análise das ações. Ou seja, existe ali um debate, ali uma briga entre a nossa consciência e o nosso pensamento. A nossa consciência, ela nos mostra que o fruto é proibido. E o nosso pensamento, ele traz um desejo de se apossar daquele fruto. Então existe aquela briga
aquela briga interior. É o tribunal, o debate no tribunal. Então a nossa consciência, ela vem para nos mostrar que aquilo é errado. Porém, o nosso desejo, os nossos pensamentos é ir contra a nossa consciência. Então tem aquele debate. Então olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, 15. Certeza do presente e futuro. Eu de muita boa maneira me gastarei e deixarei gastar. Gastarei no presente e me deixarei gastar no futuro, pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então esse é a certeza futura e do presente, que a nossa consciência ela mostra. Olha, Paulo está dizendo, eu de muita boa maneira me gastarei, ou seja, a consciência está mostrando que mesmo que ele faça aquilo, que ele gaste tudo aquilo, é algo que é bom para ele. É algo positivo na vida dele. Então no presente, Paulo está dizendo que ele não se importa de perder seu tempo, porque não é perca de tempo, mas é ganho. Eu de muita boa vontade me gastarei, ou seja, no presente, a sua consciência está mostrando para ele, e me deixarei gastar, que é algo para o futuro, pelas vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, mostrando que no futuro ele será menos amado. Aleluia. Então a sua consciência, ela mostrou um caminho para o apóstolo Paulo, para ele andar. Só que aquele caminho, o seu pensamento, a sua mente sabe que ele vai ter problemas ali. Vai ter problemas. Mas esse debate a qual Paulo está se referindo aqui, a mente, a consciência mostrando que naquele caminho é o caminho correto para ele ir, que era se doar daquelas almas. O pensamento podia estar mostrando para ele que haveria dificuldade e problema, porém, esse debate nesse tribunal que é o pensamento e a consciência venceu, porque ele diz, de muita boa maneira me gastarei, ou seja, no presente ele vai se gastar. E no futuro ele diz que me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos. Está falando no presente, cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, ele sabia que ele ia passar uma temporada sendo odiado ali. Mas a consciência dele ganhou naquele momento. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, vai falar sobre uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? É você estar tranquilo com você, com Deus, com o próximo. Porque a nossa glória é esta. A nossa glória, a glória do ser humano, do homem é essa. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo de um modo particular convosco. Ou seja, Paulo está dizendo que mesmo num mundo corrompido, mesmo num mundo difícil, ele tem uma consciência limpa, porque a glória dele está no testemunho da consciência dele. Ou seja, a consciência dele está levando vantagem, está ganhando. Aquela briga interior, aquele debate do tribunal, que é a nossa consciência com o nosso pensamento, ele está levando vantagem, está ganhando. Então ele não tem do que reclamar, não tem nada que desabone ele. Aleluia. E o Salmo 4, verso 8, ele vai falar de uma consciência tranquila. Então a consciência que pensa no futuro, no presente, uma consciência limpa e uma consciência tranquila. A consciência tranquila é aquela que não tem preocupação, aquela que está bem. Olha o que diz o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito, ou seja, me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Agora eu pergunto para você, quem consegue dormir em paz, ou seja, quem consegue dormir tendo uma consciência pesada, não tendo uma consciência limpa, não tendo uma consciência tranquila, tendo uma consciência acusadora, tendo uma consciência que acusa dia e noite, dia e noite? Quem consegue dormir? Só quem já passou por esses momentos de dificuldade, a qual o sono passa longe, a qual a nossa mente não consegue associar a noite com um período de sono. É só canseira, porque vira para cá e vira para lá, o sono não chega. Mas uma consciência limpa, uma consciência tranquila, ela em paz, ela deita e adormece, porque Deus está cuidando. O tópico de número 3 vai falar sobre a consequência falível. No início eu disse que a consequência, ela erra também. Ou seja, a consciência, ela erra também. A consciência, ela erra. Olha o que diz o subtópico de número 1. Defeitos da consciência. Então nós não devemos nos apegar 100% à nossa consciência, porque ela tem defeito. E ela é falível. Ela é falível. A Bíblia menciona consequências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado, consciência fraca e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres no primeiro século. Então, a nossa vida, ela não pode ser nem para menos nem para mais. Ela tem que ser nivelada, tem que ser equilibrada, tem que ser temperada. Tem que ser temperada. Então nós sabemos que a consciência nossa, ela pode ter defeito. Ela pode ter defeito. Olha o que diz sobre uma consciência cauterizada, ou seja, uma consciência cauterizada é uma consciência sem discernimento, é uma consciência com defeito. Com defeito. 1 Coríntios 11:9 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e o sangue do Senhor. Isso é uma consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Aquela que não discerne o bem e o mal. Aquela que tanto faz um como o outro. Então ela toma a água das duas fontes. Essa é uma consciência cauterizada. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice indignamente, ou seja, você sabendo que você não está próprio para participar daquele ato cerimonial, qualquer que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue. Essa é a mente cauterizada. E a mente, e a consciência cauterizada. E a consciência fraca. O que é consciência fraca? 1 Coríntios capítulo 8, verso 7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento. Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas a ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, a cauterizada é aquela que não discerne uma coisa e outra, tudo igual. Porque foi queimado ali, onde estava aquela informação, foi arrancado, foi tirado aquela informação, então ele age aleatoriamente, hoje para a direita, amanhã para a esquerda, depois para frente, se precisar ele retrocede. Tanto faz. Tanto faz. A consciência fraca é aquela que tem conhecimento,
mas não consegue suportar aquilo. Não consegue se afastar daquilo. Então eles praticam, mesmo sabendo. Diz assim, 1 Coríntios 8:7. Mas nem todos têm conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada a ídolo. Então, com consciência do ídolo. Então, uma mente fraca, né? Então, mesmo sabendo, mesmo eles comem. Aí a sua consciência fica mais fraca e se torna contaminada. Agora também em Tito, capítulo 1, verso 15, vai falar sobre a consciência contaminada e a consciência corrompida. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Todas as coisas são puras para o puro. Todas as coisas são puras para o puro. O que significa você adornar um porco? Colocar pérolas nele? Quando você solta ele, ele corre com a lama. Isso é você pegar aquilo que é puro e colocar no impuro, não vai adiantar nada. O puro, ele tem uma função naquele que é puro. Porém, nós podemos nos purificar, nós podemos abandonar aquela prática para tomar novos rumos. Sim, sim. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado e infiel. Nada é puro. Você pega uma pessoa que é impura, você vai colocar algo puro nele? Não adianta, ele é impuro. Ele é impuro. Ele tem que cuidar da sua pureza. Ele tem que se purificar. Tem que se purificar. E o bom funcionamento da consciência. O bom funcionamento da consciência. Nós falamos sobre o mau funcionamento da consciência. Uma consciência com defeito, que é cauterizada, fraca, contaminada e corrompida. Agora, Romanos capítulo 9, verso 1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Aleluia. Em Cristo digo a verdade, não minto. Isso é uma consciência que funciona bem. Aquela que está em Cristo, aquela que age com sinceridade, anda no caminho da verdade. Essa dá testemunho da sua consciência no Espírito. Essa é a consciência que não tem defeito, é uma consciência com bom funcionamento. O subtópico de número 2, que é o último para nós encerrarmos, ele vai falar Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. O pronunciamento da consciência. Ou seja, nós estamos falando de uma consciência que é falível e tem defeito. Então, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado. Paulo está dizendo, eu não me sinto culpado em nada. Eu não me sinto culpado em nada. Se você não se sente culpado em nada, você está se sentindo puro. Você está se sentindo. Não significa que você seja puro. Não significa que você não seja culpado de nada. Isso é o que você sente. Mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. É somente Deus pode justificar o homem. Somente Deus pode nos declarar justo. Somente Deus pode nos dizer que não temos culpa. Aleluia. Somente Ele, não é o homem. Devemos sempre nos submeter
humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Você pode ter uma consciência que não te acuse, te mostre um homem, uma mulher, um jovem, de uma boa índole, um bom caráter. Mas quem julga é Deus. Devemos nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que sejam ocultos, mesmo aquilo que ninguém saiba. Às vezes nós consideramos correto e precisamos ser confrontados para reconhecer nosso pecado. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como a soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então nós vemos que, por mais que a nossa consciência não nos julgue, por mais que a nossa consciência nos mostre que somos as melhores pessoas, quem deve nos julgar se isso é verdade ou mentira? É Deus. É Deus. A nossa consciência nos acusa, defende e julga, mas ela é falível e não tem valor absoluto ou definitivo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Paulo dizendo, pois quem me julga é o Senhor. A nossa consciência esconde o nosso erro, nos fazendo crer que estamos certos, como Davi, ele fez com Urias. Aleluia. Davi, por causa de Batseba, ou seja, da mulher de Urias, Davi coloca Urias na frente da batalha. Urias é morto e ele se apossa da mulher de Urias. Mas o profeta Natan vai lá e revela a ele algo sobre um rico se apossando de algo de um pobre. E Davi se ira e queria saber quem era esse rico que tinha feito essas coisas, para que pudesse punir. E o profeta Natan diz, esse rico é o Senhor. És tu, ó rei, porque tomaste a ovelha, aleluia, de Urias, e sobreveio a ele uma pesada consequência. Uma pesada consequência. Aleluia. Então o rico possuía muitas ovelhas e vacas. E a história que Natan conta para Davi. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Olha o que diz Lucas, capítulo 22, 54 e 62. Então, prendendo-os, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo-o assentado ao fogo, puseste os olhos nele, e disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo à mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles? Mas Pedro disse, homem, não sou eu. E passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois ele é galileu. Verso 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia. Então a consciência, ela nos acusa. Ela nos acusa. Então mostrou a Davi o erro dele.
de ele ter colocado Urias na frente do batalhão lá de guerra para ser morto, para ficar com Batseba. Mostrou a Pedro sobre o cantar do galo. Então a nossa consciência, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Então a nossa consciência, ela nos julga, mas Deus, ele é o supremo juiz. Então nós não devemos se apegar diretamente à nossa consciência, porque ela é falha. Então, por mais que ela nos mostre como a melhor pessoa, quem vai poder nos julgar não é a nossa consciência, mas é Deus, apenas Ele. O Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente. A palavra de Deus diz que antes de pronunciarmos uma só palavra, Ele já sabe o que iríamos falar. Então é Ele que tem conhecimento de nós. É Ele que tem conhecimento de nós. Então a conclusão tirada é que quem julga nós tem que ser Deus. A consciência é um alerta. É um alerta. Ela serve de alerta. E precisamos dar ouvido à nossa consciência sobre esse alerta. Porém, não podemos esquecer que ela também pode falhar. A conclusão diz assim: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido confiar no seu poder, do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com a inteira certeza, com inteira certeza de fé. Chegamos a Ele com fé. Chegamos a Ele com fé. E devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, ou seja, da Palavra de Deus. Esta é a verdade que vai nos purificar de todo pecado. No conhecimento dela, a prática dela, que vai nos levar a uma vida melhor. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado a você que humildemente nos acompanhou nessa aula de hoje, a aula de número 6. Aula de número 6. A consciência, o tribunal interior. Na próxima semana estaremos falando sobre a lição de número 7. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Arena de batalha, o palco de briga, de guerra, são os pensamentos nossos. Uma hora pensamos bem, outra hora pensamos mal, e assim nós vamos levando a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos e até a semana que vem para uma próxima aula.